Voltando aí, muito boa noite, galera. Professor Lucas Eduardo aqui na área. E hoje eu vim aqui fazer uma aula de vocês relacionada com os principais erros de português que a gente encontra em provas discursivas e dicas assertivas aqui para você evitar esses erros, tá ok? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Eduardo, sou professor de provas discursivas aqui do Direção Concursos e da Apóstolo Concurso, que tem uma parceria maravilhosa. Eu, o Matheus Mota e o Humberto Fraga estamos à frente aí do curso de discursivas de diversos cargos aí para vocês, tá beleza? Então, partindo direto aqui para nossa apresentação, vamos nessa. Quem não segue a gente ainda aí, galera, pode seguir, ó, professor Lucas Eduardo, meu Instagram tá aí, ó, @lucassn.auditor, o Instagram do professor Matheus Mota também, @Matheus Mota, Matheus com TH e Mota com 2 T's, .concursos, e o professor Humberto Fraga também, @Humberto.concursos. Segue lá a gente e também segue a gente na Apóstolos Concursos, ok? Vamos nessa. Galera, eu vou dividir essa aula hoje aqui, na verdade, essa aula, ela faz parte do nosso curso de provas discursivas, tá dentro da área ali do módulo de produção textual, certo? Isso daqui é a segunda parte da nossa aula, que está relacionada aí com os aspectos gramaticais, de microestrutura, que é cobrado em diversas provas de concurso público, mas eu vou dividir ela em 2 etapas, tá? Vou gravar ela aqui para vocês e depois vai ter a segunda etapa também, tá ok? Mas o que está relacionado aqui? O que nós vamos conversar aqui hoje? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, principais erros de ortografia, como que você usa as siglas dentro de uma prova discursiva e toda essa parte aqui de sintaxe, tá? Problemas de construção de frases, sujeito preposicionado, frases fragmentadas, erro de paralelismo, erro de comparação, ambiguidade e tem mais ainda. Concordância verbal e nominal, tá ok? Regência verbal, pontuação, crase, pronome também. E a parte de semântica também, a gente vê diversos usos de algumas palavras que podem confundir vocês, tá ok? E isso aqui, muito cobrado em prova, o emprego dos porquês, tá certo? Uma coisa que eu quero deixar aqui esclarecida com vocês é o seguinte: um curso de provas discursivas, ele é focado em fazer com que vocês aprendam a escrever um texto, tá ok? Então, isso daqui não é uma aula completa de gramática, e nem deveria ser assim. A gente tem excelentes professores aí de gramática para vocês aprenderem, de fato, as principais regras gramaticais. Mas isso daqui é uma aula assertiva sobre erros de português que a gente vê sendo cometidos em provas discursivas e dicas para vocês evitarem esses erros, tá ok? Uma dica principal que eu já quero colocar aqui, diferentemente da prova objetiva, em que você é colocado em teste ali para poder afirmar se aquela sentença está certa ou incorreta, na prova discursiva, uma coisa que vocês têm que lembrar é que quem manda na resposta é você. Então, muitas vezes, se você tiver dúvida acerca da grafia correta de uma determinada palavra, se aquilo ali, se aquela sentença ali exige ou não exige crase, se tem ou não tem uma pontuação, uma vírgula, galera, você manda no texto, substitui isso, tá entendendo? Você pode fazer isso e evitar esses erros, né? Uma das principais características aí de um bom texto discursivo é clareza, simplicidade, não precisa ser o Shakespeare da prova discursiva. Entregue o seu conteúdo de forma objetiva e clara, escreva o seu texto também na forma direta, que você vai evitar muitos erros de português, tá ok? Então, a gente vai passar aqui por diversos pontos aqui para vocês compreender isso daí. Já fiz esse breve esclarecimento aqui e eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa, tá? Isso daqui é uma aula, uma videoaula aqui ao vivo, mas super indico vocês estudarem a nossa aula em PDF completa, tá? Porque ali tem outras dicas importantes de erros cometidos que vocês não devem deixar de estudar, tá ok? Então vamos lá para a primeira parte aqui de ortografia, né? O que é ortografia? Ortografia é justamente a escrita correta das palavras na língua portuguesa. Eu vejo muitos erros sendo cometidos aí justamente porque vocês, às vezes, escrevem de forma errada uma determinada palavra, né?
E escrever de forma correta é requisito elementar na prova discursiva. Cada erro de grafia, você vai perder determinado ponto, ok? Então, uma dica que eu dou em relação a você saber escrever corretamente as palavras, é uma coisa que eu praticava quando eu era concurseiro, né? Hoje em dia eu até dou uma aliviada nisso, mas se vocês tiverem a oportunidade aí de conversar comigo no WhatsApp ou no Instagram, né? Principalmente nas nossas correções individualizadas que a gente faz em áudio e retorna isso para vocês pelo WhatsApp, você vai ver que eu tento sempre escrever corretamente, mesmo no WhatsApp. Por quê? A prova de português, inclusive a prova objetiva e na prova discursiva, ela sabe que você está acostumado a escrever determinadas coisas de forma errada. O cara que vai fazer a prova objetiva, ele sabe disso, então ele vai brincar com você. E é aquela coisa, né? Um erro que você comete sempre, você acaba achando que aquilo ali está certo. Então, dica que eu dou, está estudando para concurso público? Seja uma pessoa chata mesmo na hora de escrever. Escreva suas palavras, suas frases, suas conversas no WhatsApp, Instagram, que seja, da forma correta, porque isso vai passar para sua memória, tá ok? E na hora da prova, na prova objetiva, você possivelmente pode lembrar disso. Na hora da prova discursiva, você vai saber que isso daí tá errado, né? Então, fica ligado nisso daí, porque isso pode te salvar, ok? Continuando aqui, então, isso daqui que eu falei, ó, dessa dica que eu falei aqui, é justamente essa dica 2, ó, que é criar esse hábito de escrever da forma correta nos meios informais, tá ok, galera? Essa dica 1 aqui é outra coisa importante, né, que eu já tinha falado no início. Pô, tá com dúvida da grafia correta de uma determinada palavra? Muda. Escreve outra palavra. Você pode fazer isso. Outra coisa importante, quando você estiver em casa estudando, ficou com dúvida, até hoje eu faço isso pra caramba, né? Quando eu estava estudando, quando eu estava praticando discursivas mesmo, muitas vezes eu não queria repetir certas palavras ou conectivos, eu buscava ali conectivos, né, com sinônimos desse determinado conectivo, dessa palavra, para eu não repetir. A parte boa de vocês é que a gente levou isso tudo para a nossa aula aí de produção textual, então já está lá, vocês podem acompanhar isso. Então, ficou na dúvida, ó, o pai aqui dos preguiçosos, vá no Google e pesquisa as palavras para ver se você está escrevendo aquilo ali de forma correta. Outra coisa importantíssima aqui, né? Em provas discursivas isso é muito importante e isso pode salvar você, porque é uma forma de você economizar linhas, é você saber usar corretamente as siglas, né, e os acrônimos. Acrônimos nada mais é do que a junção de determinadas letras para poder formar uma palavra que tem algum sentido ali. Por exemplo, Agência de Vigilância Sanitária, é a Anvisa, né? STJ, é uma sigla. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona isso daqui, tá? Primeira coisa importante, tá? É você saber utilizar corretamente siglas. Qual que é a regra principal, tá? Na hora que você vai escrever uma sigla, por exemplo, STJ, o que é o certo? Você escrever Superior Tribunal de Justiça e colocar entre parênteses STJ. E aí você utilizar ao longo do seu texto. Uma coisa que eu percebo isso vai até na parte de planejamento, na hora que você está planejando o que você vai escrever. Cara, se você não vai utilizar STJ mais de uma vez, você não precisa, né, fazer esse procedimento, escrever por extenso e entre parênteses STJ. Mas perceba que uma palavra ou um nome que você vai repetir muitas vezes, aí faz sentido sim você colocar aquela sigla e mostrar para o examinador que você está utilizando aquilo ali. Então, a regra é escrever por extenso e colocar entre parênteses, né? Tem exceção? Tem. Qual que é a exceção? Siglas que são comuns, né, consagradas, que são bastante conhecidas pela população em geral, em tese, você pode colocar ali de forma direta, sem fazer, sem escrever por extenso isso daí. Isso é importante por quê? Porque se você faz isso, você economiza linhas, né? Isso pode ser uma estratégia para vocês. Então, se você está diante de um texto, por exemplo, cara, tenho 30 linhas ali, eu não tenho muito domínio sobre aquele assunto. Então eu quero escrever mais, quero dar uma enchida de linguiça. Então, na hora que você for escrever todas as siglas, escreva por extenso e coloque a sigla. Pô, eu tenho muita coisa para falar, né? Isso aconteceu comigo na minha prova da Cefaz DF, que hoje eu sou auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
na questão de 20 linhas eu tinha muita coisa para falar, então eu fui colocando as siglas diretamente. Não me preocupei em colocar por extenso, por quê? Eu queria entregar conteúdo, eu queria mostrar para o cara que ia me examinar que eu tinha conteúdo. Então, nesses casos, eu aconselho você a escrever de forma direta. E quais são ali as siglas, né, consagradas? Poxa, todo mundo conhece o STF, o STJ, a LRF, o CTN, a ONU, tá entendendo? Então, se for uma sigla que você, poxa, eu tenho certeza que isso aqui é muito conhecido. Agora, se você ficou na dúvida, coloca por extenso, por exemplo, Constituição Federal. Aí você coloca entre parênteses CF88. Você mostrou para o examinador que você está chamando a Constituição Federal, dentro do seu texto, de CF88. Beleza? Outra coisa importante, que isso salva muita gente, é que se essa sigla já tiver sido utilizada dentro do texto motivador ou dos tópicos, você pode utilizar ela de forma direta, sem precisar escrever por extenso. Então, você está lá na sua prova discursiva, dentro do texto motivador, ele já escreveu STF. Poxa, você pode escrever no seu texto também. Beleza? E outra coisa muito importante é, eu posso criar uma sigla, professor? Não só pode, como deve. Isso pode salvar você no seu texto ali, que você economiza a linha. Então, por exemplo, dentro do direito tributário, na hora que você está ali escrevendo sobre crédito tributário, ou você vai falar sobre o fato gerador de um tributo, e você vai escrever muitas vezes aquelas palavras, você pode pegar e chegar aqui, ó, lá no seu texto, escreve lá, crédito, não vou escrever tudo não, tá? Tributária você faz aqui, ó, CT. Acabei de mostrar para o examinador que eu vou chamar aquilo ali de CT, tá entendendo? Então, crédito tributário para mim agora, examinador, é CT, entendeu? Então, você pode fazer isso, você pode criar siglas, mas nesse caso, como com certeza é algo que não é muito conhecido, você escreve por extenso e depois coloca entre parênteses a sua sigla, beleza? Então, fica ligado nisso daí, porque isso pode salvar você também, tá? Agora nós vamos aqui para uma parte muito importante e vamos entrar numa parte mais densa. Quem gosta de gramática, fica aí. Quem está precisando aprender muita coisa de gramática, fica aí também, porque isso salva muita gente, tá? E eu quero até passar uma dica aqui para vocês. É muito engraçado o fato de eu estar dando essa aula aqui hoje para vocês, porque na época da minha escola, eu nunca fui muito bom em português, né? Quando eu resolvi estudar para concurso público, eu falei, poxa, isso daqui pode ser o meu tendão de Aquiles, matéria de português. O que eu fiz? Estudei pra caramba português. Fiz diversos cursinhos de gramática aplicada ao texto. Naquela época nem existia o direção também, né? Nem existia internet banda larga, né? Meados de 2007, 2008, quando eu passei no STJ, que eu tinha 18 anos, e eu fiquei muito craque em português. Depois que eu me formei e fui estudar para a área fiscal, também tinha medo de provas discursivas. E você vê, né? Escrevi tanto, pratiquei tanto, que nas minhas provas de português em concurso público, eu acabava gabaritando a parte de português, e na parte de discursiva, eu treinei tanto discursiva, na época do Cefaz DF, acho que eu cheguei a fazer quase 500 textos, que eu peguei a prática daquilo ali. Não só de escrever bem de forma clara e objetiva, mas também de criar, né, situações hipotéticas e questões discursivas que hoje vocês podem fazer aí no nosso curso, tá ok? Então, a prática leva você à perfeição. Você é mal em português? Estuda bastante português, faz bastante questões. Você está ruim na escrita? Escreva um texto por dia, né? O ideal é que você estiver numa fase de pós-digital, você faça pelo menos 2 textos por semana, mas eu cheguei a uma fase que eu estava tão preocupado com a minha prova discursiva que eu fazia um texto todo dia. E foi aí que eu acabei fazendo tanto texto assim. Então, essa parte aqui de sintaxe é importante porque são coisinhas pontuais que vocês, prestando atenção aqui, vocês não vão cometer esses erros, tá ok? Mas não deixem de estudar a nossa aula em PDF. Vamos lá. O que é sintaxe, né? Muitas vezes vocês escutam essas coisas e nem param para pensar, né? Sintaxe nada mais é do que a parte da gramática que estuda a palavra, mas a relação da palavra com as outras, né? Então, você vai estudar aqui dentro concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, tá ok? Então, entre outros assuntos também. Então, é muito importante você conhecer essas regras, né? Porque isso é condição para você escrever bem o seu texto. Então, vamos lá para umas primeiras coisas que eu gosto de destacar aqui, né?
lembre-se que você está fazendo a prova discursiva, né? Então, quando você está fazendo a prova discursiva, quem manda nisso daí é você, tá ok? Por que acontece muito erro de português quando vocês estão escrevendo? Porque vocês querem inventar a roda novamente. Vocês estão tendo a chance de ditar as regras quando está fazendo a prova discursiva. Então, qual que é a dica essencial? Escreva períodos curtos, de 3, 4 linhas no máximo, e escreva sempre na forma direta. Vocês cometem muitos erros de português quando vocês escrevem períodos muito longos, 5 linhas, 6 linhas em um texto. E aí o que acontece quando você escreve um período muito longo? Você acaba cometendo erros de paralelismo, erros de concordância, porque às vezes você escreveu, o sujeito está lá no início do período e quando você vê tem uma palavra no plural lá no final que você já achava que aquilo ali era o sujeito, e aí você coloca no plural e já errou a concordância. Então, e outra coisa também muito importante, quando você inverte a ordem direta de uma frase, né? Qual que é a ordem direta de uma frase? Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Acontece muito quando tem uma locução adverbial muito grande e você desloca ou bota lá no meio, aí já pode acontecer um erro de vírgula quando você faz esse deslocamento e não coloca, ou coloca lá no meio, tu coloca uma vírgula, esquece de colocar a vírgula para fechar, erro de pontuação muito comum, e aí acaba separando o sujeito do predicado pela vírgula, que isso não pode. Então, uma dica essencial e fundamental para você evitar erros de português é você escrever o seu texto na forma direta, olha aí, ó, sujeito, verbo, complemento e adjunto, e períodos curtos de 3, no máximo estourando 5 linhas. Eu costumava fazer o seguinte, quando eu passava da terceira linha, eu já buscava uma forma de encerrar aquele período e iniciar outra ideia no período seguinte. Aí você coloca um ponto final, no período seguinte você vai lá, entra com um conectivo, se você está querendo adicionar mais uma informação, aí você pode utilizar ademais, além disso, outro sim, e aí termina de escrever, colocar aquela sua ideia. Então, fica ligado nisso daí, porque isso pode salvar na sua prova discursiva, né? Voltando aqui para o slide, então veja, isso tudo que eu falei aqui, né? Os erros mais frequentes são de construção de frase, por quê? Concordância, má pontuação, que é justamente o uso da vírgula, ambiguidade, então, e falsos paralelismos. Então, ficar ligado, prefira a ordem direta e evite também os períodos curtos, tá ok? Ou evite os períodos longos. Período curto é que você tem que escrever. Show de bola. Outro erro muito comum, e esse daqui, poxa, quando você está na objetiva ali fica até difícil, né? Às vezes você identificar. Vocês sabem muito bem que você não pode ter o sujeito da oração ali com uma preposição. Se você coloca uma preposição na frente do sujeito, você cometeu um erro gramatical. Cara, dica principal para você não cometer esse tipo de erro. Olha para o verbo, veja qual que é o verbo ali da oração e identificar quem é de fato o sujeito. Se você observar que aquele ali é o sujeito, cara, o erro mais comum é quando tem a preposição de com às vezes um artigo, o artigo, o a, o, e aí você tá ali, por exemplo, do Congresso, sendo que o Congresso vai ser o sujeito porque ele tem um verbo que está ali relacionando. E aí, veja, você acabou de pegar o sujeito e colocou uma preposição. Vamos lá para o slide para vocês prestarem atenção nisso daqui. Já sabemos que o sujeito não pode ser preposicionado. E aí, veja, olha só isso daqui, ó. Ver se eu consigo dar um zoom. Show de bola. Agora vai ficar top. Forma errada aqui, tá? É tempo do Congresso votar a emenda. Isso daqui não pode acontecer, porque votar, né? Quem é o sujeito de votar? Congresso. Então, é tempo de o Congresso votar a emenda. Então, veja que ele não está mais preposicionado. Tem um artigo aqui dele, tá ok? O erro mais comum, inclusive, é quando justamente com a preposição de, que às vezes ela tá junto ali com o artigo o ou o artigo a. Vamos ver isso daqui, ó. Vamos ver aqui, rapidinho. Aqui, ó, pronto. Outro exemplo aqui, beleza? Apesar das relações entre países estarem cortadas. Onde é que está o verbo aqui, ó? Estarem, né? Quem é o sujeito de estarem? As relações entre os países, correto? Então não poderia vir aqui preposicionado. Muito fácil você corrigir isso daqui, ó,
medir as relações. Então, galera, tem diversos exemplos aqui, mas eu queria chamar a atenção para isso daqui, né? Não cometa esse erro, porque na sua prova discursiva é muito fácil você evitar isso, porque você manda na resposta, é você que está escrevendo. Então, dica principal para você não cometer esse erro: identificar o sujeito. Para identificar o sujeito, prestar atenção no verbo. Identifica o verbo da oração e veja quem é que está executando aquela determinada ação. E aí você vai achar o sujeito. Olha para o sujeito e veja se ele tem uma preposição ou não, ok? Vamos mais para frente aí. Show de bola. Outra coisa também, isso aqui é engraçado, né? Porque quando a gente está lendo alguns textos, vocês ficam muito preocupados, às vezes, com o excesso das coisas. Veja que eu falei sobre pontuação, vírgula, escrever períodos curtos. E aí eu digo uma coisa, tem até na norma, né, da BNT, qual que é o tamanho correto ali de um período, que é justamente isso, de 2 a 3 linhas. Uma vez corrigiram uma discursiva de um aluno, uma aluna, não lembro, numa mesma linha tinha tipo uns 3 pontos finais. Você vê que parecia uma conversa de índio, né? Tá, fala, para. Não, peraí. Coloca uma vírgula aqui, continua o período. Também não é para ser curtíssimo, 2 palavras tem um ponto final. Quando vocês começam a fazer isso daí, fica com esse excesso de pontos finais, de pontuação, você acaba cometendo esse erro aqui que é chamado de frases fragmentadas, né? Que consiste justamente em colocar um ponto final em uma oração subordinada, ou uma oração simples, ou numa simples locução, como se fosse uma frase completa. Você nem terminou de escrever, você, pum, ponto final, ponto final, ponto final. É o excesso de ponto final. Acaba que fica ali uma coisa fragmentada, né? Ou seja, isso daí decorre da pontuação errada de uma frase simples. Era uma frase que era para ter continuação. Então, tem poetas que usam isso daí nos livros e tudo mais, mas nós não somos poetas, nós somos aspirantes ao cargo, né, de um cargo público. Você tem que escrever com clareza. Quando você começa a fazer isso, seu texto fica muito pausado e não tem sequência lógica. Então, vamos ficar ligado nisso daí. Lembre-se do que eu falei, qual que é o período ideal? De 3 linhas, passou de 3 linhas, evite chegar na 5ª linha. Então, poxa, eu posso escrever um período de 1 linha? Pode, 1 linha e meia até vai, sacou? 2 linhas fica legal. Passou de 5 linhas já ficou chato. Eu diria que um período, o mínimo aceitável seria 1 linha e meia, 2 ali, que você poderia fazer eventualmente uma introdução para poder economizar até espaço na introdução e desenvolver ali seus parágrafos ao longo do texto. Então, a fragmentação de frases tem que ser evitada nos textos dissertativos, justamente para você não quebrar esse encadeamento lógico das ideias, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha só. Veja aqui, esse primeiro aqui, ó. O programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional, ponto. Depois de ser longamente debatido, ponto. Tá parecendo uma conversa de índio aqui? Você queria continuar a frase, ele não deixou e você já iniciou outra ideia. Então, olha só. Qual que era o correto aqui de você fazer? Botar uma vírgula e não esse ponto final. O programa recebeu a aprovação do Congresso, vírgula, depois de ser longamente debatido. Você pode até deslocar isso daí se você quiser. Se você quiser. Depois de ser longamente debatido, vírgula, o programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Então, perceba que no primeiro período ali, ficou meio estranho, porque ficou meio quebrado. Então, é isso que você tem que evitar, tá ok? Aqui no segundo exemplo, ó, o projeto de convenção foi oportunamente submetido ao presidente, que o aprovou. Se ele tivesse terminado ali, eu acho que até não teria problema, mas ele continua com uma ideia que, na verdade, está relacionada com o primeiro período. O projeto de convenção foi oportunamente submetido ao presidente, que o aprovou, consultadas as áreas envolvidas na elaboração do texto legal. Entendeu? Que ficou meio uma pegada de conversa de índio, parada assim. Então, qual que é o correto aqui, ó? Você vem e coloca: o projeto de convenção foi oportunamente submetido ao presidente, que o aprovou, consultadas as áreas envolvidas na elaboração do texto legal. Você pode até inverter também, deslocar essa locução aí no início de consultadas para o início e colocar a vírgula também, ok? Então vamos evitar isso daí para vocês não perderem essa pontuação.
Erro de paralelismo, né? Isso daqui também é muito comum na prova discursiva. Isso tira pontos, sim. É muito fácil, inclusive, de identificar. Tem erros que às vezes até passa despercebido pelo examinador, mas alguns erros eles ficam muito claros. E o erro de paralelismo, principalmente quando envolve crase, ele fica muito claro. Você está fazendo um encadeamento, né? E às vezes você tem ali aquela frase, aquele período ali tem várias crases, e aí você colocou a crase no primeiro, não colocou a crase nos outros, e aí você acaba quebrando o paralelismo sintático. Então vamos ver aqui o conceito disso aqui. Uma das convenções estabelecidas na linguagem escrita é o seguinte: consiste em apresentar ideias similares numa mesma forma gramatical, ou seja, numa forma gramatical idêntica. O nome disso é paralelismo, e quando a gente está falando de sintaxe é paralelismo sintático. Então, é um erro gramatical você conferir uma forma não paralela a elementos que são paralelos. Veja esse exemplo aqui, ó. Pelo ofício circular, recomendou aos seus ministros economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas. Onde é que está o erro de paralelismo? A conjugação do verbo em diferentes modos verbais. Tá vendo que aqui está no infinitivo e aqui ele está flexionado? Numa mesma sentença, que deveria estar seguindo a mesma regra, se você tem a mesma ideia, deveria estar com a mesma regra. Isso daqui é um erro de paralelismo muito comum também, tá certo? Então veja, voltando aqui para o slide. Nessa frase temos duas orações subordinadas que complementam o sentido principal. Duas estruturas diferentes para ideias equivalentes. Qual que é a primeira aqui, ó? Tá ali, economizar energia, que está reduzida de infinitivo, enquanto a segunda, que elaborassem, né? É uma oração desenvolvida, introduzida pela conjunção integrante que. Então, o que, que você tem que fazer para corrigir isso daqui? Vamos olhar. Você tem duas formas, né? Ou você pega e passa tudo para o infinitivo, ou você pega e coloca tudo com o verbo flexionado. Então, você pode corrigir isso daí na hora que você está escrevendo, certo? Vamos lá. Há mais de uma possibilidade de escrevê-lo com clareza e correção. Uma das possibilidades seria apresentar as duas orações subordinadas como desenvolvidas, introduzida pela conjunção integrante que, e a outra seria você colocar as duas orações reduzidas de infinitivo. Vamos ver isso aqui, ó, porque às vezes o gramatiquês ele pode confundir, né? Mas na hora que você vê a situação aqui real, você acaba percebendo o erro e aprendendo como evitar. Então, voltando aqui para o nosso slide. Pelo ofício circular, recomendou-se aos ministros que economizassem energia e que elaborassem planos para redução de despesa. Viu que agora estão os dois flexionados? Show de bola. Não tem quebra de paralelismo. Como você poderia também fazer isso daqui, ó? Pelo ofício circular, recomendou-se aos ministros economizar energia e elaborar. Ou seja, você não vai colocar aqui a conjunção integrante que e vai deixar o verbo no infinitivo, ok? Ficar ligado nisso daí porque é um erro bastante comum e em provas discursivas isso acontece com mais frequência do que eu gostaria. Vamos aqui para um outro que eu gosto muito porque esse é mais frequente ainda, que é a quebra de paralelismo, tá? Quando a gente tem uma enumeração e que a gente usa preposições, conjunções, artigos e acaba aparecendo a nossa crase aí, que é a junção da preposição a com o artigo a. Então veja aqui, ó. Você está fazendo uma enumeração. Vou à praça, feira e mercado. Você viu que o cara aqui, ó, ele tem a opção de flexionar aqui, juntar, né? A preposição a com o artigo a e aí vai surgir a crase. Se você colocou a crase no vou à praça, você tem que usar a mesma estrutura, preposição a com artigo para as demais palavras. Então veja, vou à praça, vou à feira, só que o último era mercado, né? Mercado é masculino, então vou ao mercado. Você pode fazer isso e aí deixa a sua frase correta, não há quebra de paralelismo, ou você também pode optar pela segunda forma aí correta. Em vez de você fazer a junção, né, a flexão aí da preposição com o artigo a, é só você colocar apenas a preposição e não colocar o artigo a, que seria mais ou menos o quê? Você não vai colocar o sinal de crase na primeira palavra. Então aí você está com uma preposição só, você não precisa colocar ela no restante da frase e aí vai estar correta do mesmo jeito. Então veja aqui, ó, nos dois casos corretos, ó, vou à praça, vou à feira e vou ao mercado. Sem o artigo a, ó, vou à praça, não preciso mais repetir
novamente. Então, muito comum isso daqui em provas discursivas, porque às vezes vocês estão escrevendo e isso daqui é fácil de corrigir até mesmo depois de você escrever o seu texto. Eu falo que quando você está escrevendo, terminou o seu texto, faz uma revisão ali. Sabe tem aquelas questões de prova objetiva, né, de concurso público, que ele te bota ali um parágrafo e diz assim: a sentença está correta quanto à gramática e o sentido. Nada mais é do que procure o erro, né? Ache o erro. Tem um erro ou não tem? Se você procurou. Não achou um erro, então tá certo, você vai lá e coloca certo. Faz a mesma coisa com o seu texto. Terminou de escrever ele, dá uma lida com bastante critério, tentando achar um erro gramatical. Se encontrar, veja se você consegue adaptar aquilo ali, se era só um sinalzinho de crase que estava faltando, e você coloca, e aí não perde a pontuação. Até porque é assim que a gente faz na hora de corrigir o de vocês, né? Antes de começar de analisar o conteúdo, eu dou uma lida caçando erro de português. Não encontrei, já vou fazendo os descontos e depois eu vou avaliando em relação ao conteúdo. Vamos para frente. Show de bola. Erros aqui de comparação também bastante comum quando vocês estão fazendo uma comparação. Isso é quase como se fosse um erro também aqui de ambiguidade, quando vocês estão escrevendo e aí o que acontece? Você está fazendo isso daí e aí o sentido fica meio estranho, você não sabe o que está acontecendo, beleza? Voltar aqui, ó. Quando você faz a omissão de certos termos, né? Ao fazermos uma comparação, a omissão própria da língua falada deve ser evitada, né? Às vezes em língua falada a gente fala, mas quando você está falando de prova discursiva, se você fizer essa omissão, você compromete a clareza do seu texto. Vamos ter um exemplo aqui, ó. Esse é até um pouco mais chatinho de pescar, mas se você prestar atenção aqui, você vai entender. Veja o que ele está fazendo aqui, ó. Isso é o errado, né? O salário de um professor é mais baixo do que um médico. A gente sabe que o que ele queria dizer aqui era que o salário do professor era mais baixo que o salário do médico. Veja que ele está fazendo uma comparação, mas como ele omitiu uma palavra, você causou um erro de sentido aqui, né? Então o salário você está comparando com o salário baixo do professor com o salário baixo do médico, ou você está comparando o salário baixo do professor com o próprio médico. Entendeu? Vamos voltar aqui para vocês olharem o que é o certo. Então, vejam, essa omissão provocou uma comparação indevida. O salário de um professor com o médico. Não era isso que você queria. Você queria comparar o salário com o salário. Então, não faça essa omissão. O salário de um professor é mais baixo do que do que o de um médico. E aí você acabou de trazer ali a retomada desse sentido. Beleza? Isso daqui casa muito bem com o próximo assunto aqui, que é justamente em relação à ambiguidade, que a gente comete muitos erros de ambiguidade, e é uma coisa que é facilmente evitada se você substituir as palavras que estão ali de forma incorreta. Vamos dar uma olhada aqui. Uma frase ou uma oração ambígua é aquela que pode ser tomada em mais de um sentido, né? Então, na hora que você estiver escrevendo, se você perceber que aquela determinada palavra não deixou de forma clara o que você queria dizer, substitui essa palavra, altera essa sentença. Porque clareza é um requisito básico de todo texto discursivo, né? Inclusive, ficar utilizando palavras muito difíceis, né? O juridiquês, ou às vezes querer impressionar o examinador com palavras, né, bonitas e robustas, na verdade, é um erro, tá? Porque você pode cair na vala aí de fazer uma comparação errada, ou então colocar a sua frase com duplo sentido, e aí vai causar um erro de ambiguidade, ou você pode perder clareza. Um texto dissertativo de excelência é um texto claro e objetivo. Você está ali para mostrar para o examinador que você domina aquele conteúdo, né? Ou para convencer ele sobre um argumento que você tem, se posicionar acerca de um determinado assunto. Então, não precisa inventar a roda, escreva simples, de forma objetiva e clara. Como é que eu faço isso, professor? Já falei no início da aula. Períodos curtos, na ordem direta
e evitando o uso de palavras muito bonitas, entendeu? Vamos lá. Então veja que esse erro de ambiguidade acontece geralmente, galera, em 3 casos, tá? Vou até aqui dar uma olhada aqui para vocês, ó. Isso acontece muito com o uso de pronomes pessoais, tá certo? E eu vou passar aqui em cada um. Pronomes possessivos e pronomes oblíquos. E pronome relativo também, ok? Voltando aqui, e aí quando eu terminar a ambiguidade aqui eu vou fazer um intervalozinho, tá certo? E aí, isso é facilmente evitado que, se você está falando de um pronome, seja mais claro, coloque o próprio nome da pessoa, ou um sinônimo, ou substitua aquele pronome, tá? Então vamos aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui que está ambíguo, tá? O ministro comunicou ao seu secretariado que ele seria exonerado. Tá vendo aqui que esse pronome pessoal, ele tá dando uma ambiguidade? Por quê? Esse ele está se referindo a quem? Ao ministro ou ao secretariado? Não se sabe, porque você usou o pronome e ele está substituindo um nome ali que pode ser as duas pessoas desse período. Como é que você deixa isso mais claro? Ok? O ministro comunicou a própria, ou seja, a exoneração é de quem? Do próprio ministro, a seu secretariado. Então veja que você estava em uma frase ambígua e só pela inserção aqui da própria deixou mais claro, né? Você saiu dessa ambiguidade. Ou você pode colocar também, né? Caso o entendimento seja do secretariado, que seja o que está sendo exonerado, o ministro comunicou ao seu secretariado a exoneração deste, porque o deste ele retoma, é um pronome demonstrativo que retoma o anterior. Então veja, você tem formas de evitar isso daí, que é justamente fazendo essas substituições que você domina ali, que é você que está mandando no seu texto. Vamos para a próxima aqui, ó. Isso aqui é bastante comum também, tá? Quando você está usando pronomes possessivos e pronomes oblíquos aqui, né? Olha só, tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui e o oblíquo bem aqui. Excesso de pronome possessivo, isso pode causar demais. Então veja, olha só que você não sabe de que ele está falando, né? O deputado saudou o presidente em seu discurso e solicitou a sua intervenção no seu estado, mas isso não surpreendeu. Ou seja, tá percebendo que se ele solicitou a intervenção de quem? Do presidente? E onde que ele solicitou a sua intervenção? Veja que esse excesso de ambiguidade ali dificulta a verdadeira compreensão dessa frase. Como é que você faz isso? Tira esse excesso de pronomes possessivos e também coloca ali um ponto final, divide esse período em 2. Você percebeu que o que está acontecendo aqui? Olha o tamanho desse período longo, e aí você acaba perdendo a ideia central do que você queria dizer. Em seu discurso, ou seja, o discurso do deputado, o deputado saudou o presidente da República. Acabou, aí, ponto final. No pronunciamento, qual pronunciamento? No discurso do deputado, solicitou intervenção federal, onde determina ali, ó, qual que é o estado? Estado de Minas Gerais. O que não surpreendeu o chefe do executivo. Então veja que são essas substituições que vão te salvar no dia da tua prova discursiva. Outro caso aqui de ambiguidade quando você está usando o pronome relativo, né? Porque o pronome relativo ele está ali retomando. E aí quando você coloca só o que, né? O que acontece? Não fica claro se você está falando de qual gênero, né? Porque ele não tem ali o gênero. O que você faz para substituir? Substituir isso aí, você coloca o qual, que aí você vai mostrar, opa, estou falando de alguém que é no masculino. Ou a qual, estou falando de alguém que é no feminino. Estou retomando alguém no feminino. Então, olha só. Roubaram a mesa do gabinete em que eu costumava trabalhar. Peraí, roubaram a mesa ou roubaram o gabinete? Tá entendendo? Não ficou claro. Não ficou claro por quê?
Se o pronome relativo na segunda oração se refere à mesa ou gabinete. Então, essa ambiguidade se deve justamente ao uso do pronome relativo que sem a marca de gênero. Se for gabinete, seria o qual. Se for a mesa, seria a qual. A solução é justamente você fazer essa substituição ou até mesmo colocar no plural, flexionando ali, para você mostrar tanto o gênero quanto o número. Então veja aqui que você vai identificar exatamente o que foi roubado. Ó. Roubaram a mesa do gabinete no qual eu costumava trabalhar, ou seja, o gabinete que eu trabalho. Ou pode ser o outro entendimento, roubaram a mesa do gabinete na qual eu costumava trabalhar. Ok? Vou só encerrando aqui a parte essa parte de ambiguidade. Então veja, dica aqui importante, atenção, né? Para dar mais clareza e objetividade no seu texto, sempre prefira frases curtas, bem estruturadas e na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. E evitar intercalações, que é justamente quando você faz o deslocamento ali de uma locução adverbial para o início da frase ou para o meio da frase. Você acaba confundindo as ideias, você pode causar ambiguidade, você pode cometer um erro de pontuação também, ok? Evitem isso para vocês não cometerem esses erros. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho e eu já volto.